depois da morte, tudo será eterno. Acredite nisso, exatamente assim. Depois da vida, tudo será eterno. O ser humano é o único ser criado por Deus para a eternidade. Tudo existe e se acaba. O homem, o ser humano, não. Ele vive para sempre. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida e fez do homem alma que vive para sempre. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Com a morte, o pó, a carne, volta para a terra como era, mas o espírito vai para Deus e vive para sempre. Portanto, podemos afirmarmos que depois da morte, tudo será eterno. A vida será eterna, os anos serão eternos, os meses serão eternos, as semanas serão eternas, os dias serão eternos, os minutos serão eternos, os momentos serão eternos. Tudo depois desta vida será eterno. Pense nisso, por favor. Aqui é tudo muito passageiro, temporal, mas depois desta vida, tudo estará na eternidade. A palavra eterno é para dizer, ou eterno é para dizer que não tem fim, jamais acabará. Tudo lá vai ser eterno. Você já pensou sobre isto? Vamos darmos aqui alguns exemplos. Daniel, capítulo 12, o profeta Daniel escreveu falando sobre a eternidade. Capítulo 12, versículo 2, olha o que ele disse. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha, ou vergonha e desprezo eterno. Haverá então uma ressurreição e os que dormem no pó da terra, eles ressuscitarão para um julgamento. E após isto, haverá uma eternidade para ambas as partes. Para aqueles que têm vida eterna, serão levados para viver com Deus eternamente. Para aqueles que não tiveram Jesus na sua vida, nem receberam a salvação de Deus através de Cristo, então irão para o desprezo e morte eternos. Lamentavelmente, é exatamente isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Mateus capítulo 25, Jesus fala sobre o julgamento de Israel e as nações vivas. Ele vai se assentar no trono, todas as nações estarão diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará Israel à sua mão direita, isso é, o Israel salvo, à sua mão direita, e colocará as nações perdidas à sua mão esquerda. E no verso 34 ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para os salvos haverá uma eternidade no reino de Deus, o reino que não tem fim. Gozarão para sempre ao convite de Deus, na pessoa de Jesus, ao Israel salvo. Eles viverão para sempre na presença de Deus, gozando das benesses de Deus, da presença de Deus e da graça de Deus pessoalmente. Verso 41, Jesus se volta para aqueles que estiverem à sua esquerda, quer dizer, aqueles que nunca conheceram Jesus como Salvador, e dirá, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não é o reino de Satanás, mas é o lugar de castigo que Deus criou para castigar Satanás. Aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que não conhecem a Deus e que se esquecem de Deus, disse o salmista, serão lançados também no inferno. Portanto, é bom que pensemos sobre a eternidade com Deus ou sem Deus, porque tudo vai ser eterno a partir do momento que daqui partirmos. Lucas capítulo 16, Jesus conta a história de dois homens. Um deles era salvo, o outro não era salvo. No momento da morte do salvo, a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos
para o descanso eterno com Deus. E a Bíblia diz que o outro morreu e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, já estando em tormento, e começou a clamar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Ele estava agora experimentando uma eternidade sem Deus, banido da face do Senhor e da glória do nosso eterno Deus, lamentavelmente. E no versículo 25, Jesus diz para aquele homem: lembra-te, na terra você tiveste uma vida boa, eu te dei tempo suficiente para que arrependesse. Você não se arrependeu. Agora, Lázaro está aqui consolado e você está atormentado. Você está na eternidade sem Deus. Deus traz à memória aquele homem durante o tempo da vida aqui, que ele não se despertou, ele não se deu conta de que depois da vida, aqui tudo é eterno, e ele estava experimentando uma eternidade, infelizmente uma eternidade sem Deus. Disse Jesus: agora você está atormentado. O pior é o tormento desse lugar sem Deus. João escreveu o Apocalipse, a revelação completa de Deus, e nesta revelação ele disse para nós o que é esta eternidade, o que é esse sofrimento eterno sem Deus. Capítulo 14, versículo 11, João escreveu: e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal, o sinal do seu nome. Portanto, João foi muito claro. Quando Jesus diz, você agora está atormentado, João completa dizendo, e o tormento é eterno. A fumaça sobe para sempre. Não tem repouso nem de dia, nem de noite. Os anos, as semanas, os meses, os momentos, os minutos, tudo se refere a uma eternidade e a uma eternidade sem Deus. Mas eu quero te levar a uma esperança gloriosa, a uma esperança maravilhosa. O capítulo 21 de João. João escreveu dizendo o seguinte no verso 1: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma noiva ou uma esposa adornada para o seu noivo. E o verso 3 ele diz, e ouvi uma voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha a maravilha do versículo 4 para aqueles que têm vida eterna. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Portanto, na eternidade, para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, todo o sofrimento ficou no passado. Se lembra que nós falamos que a nossa vida é marcada por tribulações, por sofrimentos, por aperto, por angústia, tudo isso estará no esquecimento. Agora existe uma glória eterna de bens, de prazer, de alegria para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador durante esta vida. E na eternidade, eles não chorarão mais, eles não sentirão mais dores, eles estarão na presença de Deus. Vou terminar lendo o capítulo 22, de 1 ao 5. Olha o que disse João. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali
Nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão com ele para sempre, eternamente com Jesus. Qual é a sua esperança? Qual é o seu destino? Jesus é o caminho certo. Jesus é a solução. Ele é a porta. Ele é o nome correto. Ele é a vida eterna. Ele é o mediador que nos conduz para Deus. Só em Jesus nós temos estas certezas absolutas que estão na palavra de Deus. E a palavra de Deus é fiel, não pode mentir. Disse o apóstolo Paulo: fiel é esta palavra, digna de toda a nossa confiança. Crê agora e será salvo, você e a sua casa. Aquele que crê tem vida eterna, não verá condenação eterna, mas aquele que não crê já está condenado. João capítulo 3, versículo 18. Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido que se você ainda não tem a esperança da vida eterna, eu te apresento a razão dela. Jesus, o Salvador do mundo, aquele que deu a sua vida terrena para que tivéssemos a vida eterna, aquele que morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você possa tomar sua decisão hoje, se ainda não a tomou. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por saber que um dia, como salvos, estaremos na eternidade, veremos o Senhor Jesus e estaremos com Ele para sempre, e todo o sofrimento neste mundo, nesta vida terrena, são apenas momentos passageiros, porque lá tudo será a eternidade com o Senhor Jesus. Abençoa as pessoas que neste momento estão me ouvindo, que a tua palavra possa falar ao seu coração, abrindo suas mentes, para que possam compreender a vida eterna em Cristo. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meu forte abraço a você e sua família. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.